mais de 25 pessoas, algumas pessoas estão entrando. Para quem não me conhece, eu sou o Johnny, eu sou o representante técnico da Decalb em Lajeado. Juntamente com o nosso time da Decalb, que está aqui presente, os RTVs, faço a conta da Uniagro, que é o nosso cliente, o nosso redistribuidor da marca Decalb para o Rio Grande do Sul. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que está dedicando aí esse momento, essa parte da manhã conosco. Sabe que todo mundo tem compromissos a fazeres, mas nós julgamos que é um momento importante para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para a reciclagem, e aproveitar a oportunidade de ter nosso consultor, nosso especialista, o João Ricardo, dando essa consultoria para nós. Então, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre o Clube da Silagem, sobre uma iniciativa que a gente tem como marca Decalb. Todos vocês sabem que a marca Decalb é uma marca líder em desafiar os limites de produtividade de grão e também de silagem. Então, a gente está mostrando um pouco do que a gente tem com relação a portfólio para o agricultor e também serviços. Então, esse é um dos intuitos que o programa, que esse Clube da Silagem, essa iniciativa que a gente está promovendo como marca Decalb, juntamente com a Uniagro, propõe aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, qual que vai ser a nossa dinâmica hoje aqui? A ideia é a gente fazer essa abertura inicial. Está conosco também aqui a Leandra, que é a gerente da marca Decalb para o Rio Grande do Sul. Ela vai dar a sua palavra, o time da Uniagro, os nossos especialistas em sementes aí da Uniagro, o Romeu e o Dárcio, vão dar a abertura inicial, e depois o professor João Ricardo vai palestrar um treinamento que nós gostaríamos que fosse lá no barracão, né, no produtor, mas em função de, você sabe, do momento que nós estamos vivendo, a gente se readequou para fazer online. E aí vocês podem tirar as dúvidas, as perguntas, deixar no chat. No final a gente vai ter um momento de tirar dúvidas, de perguntas e respostas. Então, nós estamos programados para ficar aí em torno de 1h15 a 1h30 com esse bate-papo. Tá bem? Espero que todos aproveitem, tirem suas dúvidas e vamos ter aí uma manhã proveitosa. Leandra, quer dar a tua palavra? Bom dia, pessoal. Bom dia, Leandra. Bom dia a todos me ouvindo. Gente, eu quero dar muito boas-vindas a todos vocês aqui nesse dia de hoje, né? Acho que o Johnny já fez uma boa introdução do que vai ser a agenda hoje, do que se espera. O recadinho que eu quero dar para vocês é que a Decalb, ela vem inovando, né, cada vez mais. Esse ano a gente está fazendo o lançamento de DKB 235, a gente tem o nosso 230, que é líder de mercado, aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem, né, no segmento de hiperprecoce, e a gente também quer conquistar essa liderança no mercado de super de grão aí com 235, mas o negócio de silagem para nós, ele é muito importante também, né? A gente sabe, principalmente a Uniagro, que tem acesso aí na metade sul, que é uma região onde o nosso market share ainda é muito baixo, né? Não só o market share da Decalb, mas o market share Bayer como um todo, nesse segmento de médio e baixo investimento, esse segmento de silagem, né? E muito do intuito do trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos, e eu acredito que nós ainda temos muito que evoluir e melhorar nesse sentido, e a gente conta muito com a Uniagro para isso, é com o intuito de nós nos tornarmos referência também no mercado de silagem, né? Nós temos materiais muito bons, né? Vocês vão ver aí os dados do professor João. Nós temos materiais que se adaptam muito bem e que entregam uma silagem de alta qualidade para o agricultor, né? Para o pecuarista, principalmente, né? Porque aí a gente pensa mais no produtor de leite, de carne, né? Então, aquela silagem que realmente traz grão, né? Que realmente traz a qualidade de produzir mais leite. Então, é um pouco desse diferencial
que a gente quer passar para vocês aqui hoje, para que vocês possam estar levando essa mensagem no campo, lá até o agricultor final. Quero agradecer ao Uniagro pela parceria de sempre, né, e por estar sempre tão preocupada em estar com o seu time capacitado e com o seu time preparado para levar a melhor informação possível lá para o nosso cliente, né, através das nossas revendas, da nossa redistribuição. Tá bem, gente? Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e aproveitem aí, como o Johnny falou, esse momento que a gente vai ter agora de manhã. Um abraço a todos. Obrigado, Leandra. Romeu, quer dar um bom dia aí para o pessoal pela Uniagro? Sim, Johnny, bom dia, pessoal. Em nome da Uniagro, quero agradecer a presença de todos, em especial as diretorias aí, Leandra, Johnny, professor João. Quero também nos prontificar aí a qualquer esclarecimento que possa surgir na sequência e tudo mais. E tem um bom aproveito, eu acredito que estamos aí com o melhor especialista em silagem do Brasil e um bom tempo a gente vem trocando ideias e tendo treinamentos com o professor João. E é tudo muito prático, muito objetivo e fácil de entendimento. Eu acredito que isso aí é fundamental aí para a gente transmitir depois direto ao produtor. Tá bem, gente? Então aproveitem. Se surgir alguma dúvida aí, a gente está sempre à disposição aí de maiores situações. Ok? Bom dia a todos aí. Obrigado, Romeu. Turma, então vamos dar início. Só queria, antes de começar, fazer um esclarecimento aqui. O professor vai estar passando, como a Leandra comentou, nós tivemos ano passado uma iniciativa do Clube da Silagem, nós lançamos um desafio. Então, hoje, alguns resultados, né, os principais resultados do trabalho que foi feito junto a 5 revendas que a Uniagro atende, foram elegidas, vão estar sendo mostrados. Então, aquele resultado daquelas amostras, o professor vai estar entrando a fundo e trazendo os prós e os contras, né, do que se verificou. Então, foi um trabalho muito bacana, foi excepcional, porque nós tivemos uma leitura muito boa do que o produtor está fazendo, e nós, como DECALB, também o que a gente está oferecendo como portfólio. Nesse desafio a gente lançou, foi um desafio bem alto, né? Mais de 100 amostras para capturar os laudos. A gente não atingiu esse gatilho aí, né? Em função de seca que nós tivemos, então algumas revendas mostraram mais, alguns consultores, outras menos. E a gente vai estar, mesmo assim, a gente vai estar reconhecendo aí as melhores amostras, como a gente tinha proposto, então, juntamente com a Uniagro, para aquele agricultor específico, a gente vai estar fazendo a visita depois em separado. Então, esse foi um desafio que nós já tínhamos, um compromisso, e em função também da pandemia, né, a premiação, uma delas era a viagem, a gente não vai estar fazendo com a viagem, mas sim um outro tipo de reconhecimento. Tá bom? Então, esperamos ter mais desafios, que é o que nos move, e o Clube da Silagem está aí para isso. Então, no final, a gente pode tirar mais algumas dúvidas que vocês tiverem, vou ficar à disposição, a gente vai falar um pouco no final aí, um fechamento após o professor João Ricardo, mas agora a bola está contigo aí, professor, fica à vontade. Legal, obrigado aí. Eu agradeço a DECALB, Uniagro, mais uma vez pelo convite e a oportunidade da gente estar junto discutindo um pouquinho de silagem. É sempre uma satisfação e um aprendizado também. Eu vou projetar aqui, aí a gente vai conversando sobre o trabalho. Vamos lá. Bom, então, como bem disse o Johnny, o Clube da Silagem, ele é Me ouvem bem, direitinho aí? Tranquilo? Tudo certo, senhor. Então, beleza.
O Clube da Silagem é um projeto, né, da Decalb. Lá atrás ele envolvia outras empresas parceiras. Hoje a gente acaba envolvendo indiretamente. Então, o compromisso maior no desenvolvimento do projeto, ele fica a cargo da Decalb, e eu, através da empresa de consultoria que a gente tem, nós coordenamos a parte, vamos dizer assim, zootécnica desse projeto. Então, vocês vão perceber, durante a apresentação, que a gente fez uma proposta diferente do que sempre se tem aí no mercado, uma coisa real, e dentro da filosofia de trabalho da Decalb, o nosso objetivo é efetivamente não só o produto, tá? Mas contribuir com informação técnica e com ganho dentro da atividade. Então, eu vou mostrar algumas coisas que a gente sempre pensa um pouco com o lado do produtor, tá? E como a gente pode participar desse mundo dele, né? Dessa empresa dele, seja para leite ou para carne, ele ter uma empresa. Esse primeiro gráfico, são os preços médios do leite nos últimos anos no Brasilzão aí, tá? Então, algumas coisas nos chamam a atenção aqui. Quando a gente olha o valor recebido pelo litro de leite, percebam vocês que, historicamente, o produtor nunca recebeu tanto pelo litro de leite. Então, quando o cara fala para você que o problema do leite é o valor recebido, na verdade, não é o valor recebido, tá? O problema dele chama custo de produção, é o que sobra para ele, tá? E percebam vocês que, em alguns anos, a gente começa a aparecer esse pico de valor recebido pelo litro de leite. Bom, o que faz o litro de leite chegar nesses valores aqui, nesses picos aqui? Nada mais é do que a lei básica da oferta e da demanda. Joia? Por que ele chega nisso aqui? Se vocês, depois eu vou mostrar na sequência aí, você vê que quando o preço da comida fica muito elevado, a produção de leite diminui. Então, para entender na linguagem simples do produtor, o preço do leite vai subindo, ele vai dando ração para a vaquinha dele lá, para a mimosa, joia? Quando o preço do leite começa a cair, qual é a primeira providência dele? Cortar a ração da mimosa, joia? Então, esse dar comida, tirar a comida, obviamente, ele interfere na oferta de leite no mercado. E o que agrava isso aí? Estiagem, que foi o que a gente passou, e o Rio Grande tem sido anos, eu diria, bastante difíceis, né? Eu brinco que nos últimos 10 anos, o Rio Grande teve 11 anos atípico, né? Quando a gente acha que vai ter uma seca, consegue ter a pior seca da história, parece que ter uma pior ainda, tá? Então, percebam vocês que tem essa questão da oferta e da demanda, e eu vou insistir nisso aí, ela está relacionada a preço de ração, tá? E aqui eu coloquei o preço da arroba do boi, né? Aí agora eu pensar um cenário mais Brasil também aí, vejam vocês que não é muito diferente, ó. Historicamente, a gente nunca tinha imaginado uma arroba do boi acima de R$300 aí. Teve dias de chegar a quase R$320 no mercado de São Paulo, que é o mercado referência aí. Bom, e como que o pecuarista, né? Vamos pegar a região mais sul do Rio Grande, onde a gente tem uma pecuária de corte bem de qualidade, né? A melhor genética do Brasil de carne hoje, ela fica no Rio Grande do Sul. Por que é difícil o produtor aproveitar esse momento aí? Volta na mesma situação do leite, tá? Para que ele tenha uma maior, vamos assim, que ele produza mais carne para receber esse valor, ele tem que acelerar a produção. E a principal forma de ele acelerar a produção é a alimentação. A genética, se ele colocar uma raça diferente, os animais melhorados, ele vai gastar um tempo para ter retorno disso aí. No caso da alimentação, esse retorno é imediato. E o que dificulta tanto no leite quanto na carne essa maior rentabilidade? O leite, ele aproveitar o preço melhor, o boi, ele aproveitar o preço melhor. Dá uma olhada no preço do milho aqui, o que aconteceu nos últimos anos. E nisso aí vocês acompanham junto com a gente aí, todo dia a gente sabe qual que é o preço do milho lá. Então, quando vocês olham aqui, historicamente, é o maior preço do milho que a gente já teve, acima de R$100. Isso aqui é tudo média, as principais praças do Brasil aí, tá? E por que o milho, ele impacta muito forte dentro do leite e dentro da carne?
A exigência animal, falando um pouquinho de nutrição aí, ela é 5 vezes mais energia do que proteína. Então, vocês pegarem uma dieta média de uma vaca de leite, em torno de 18% de proteína e 70 e poucos por cento de energia. Se você quiser engordar, fazer uma dieta de confinamento aí, 14, 15% de proteína e próximo um pouquinho mais de 70% de energia. Aí o milho é o principal ingrediente energético aí. Então 65% das rações, elas são compostas por milho. Então por isso que o milho nesse preço aqui, ele impacta fortemente na oferta do leite, certo? E consequentemente os preços como eu mostrei. Nesses patamares de milho aqui, mesmo leite a R$2, arroba do boi a 300, as margens do produtor ela fica bastante apertada. Bom, e por que o milho? Porque daqui para frente toda vez nós vamos tomar um susto com o preço do milho. Então quem está fazendo novena aí para o milho vir a 20 pila ao saco, 30 pila, pode desistir que não vai mais acontecer. Tá? O que aconteceu com a cultura do milho no Brasil? A gente planta isso aqui, a linha cinza é a área plantada de milho no Brasil, em torno de 19 milhões de hectares. Tá? Vejam vocês que no espaço curto, nos últimos 10 anos, a safrinha foi crescendo e hoje ela representa 75,5%, tá? Segundo os dados da Conab, que a consultoria nossa faz o acompanhamento, 75,5% da área de milho do Brasil está na safrinha, 22% no verão e agora aparece lá em cima, nas áreas irrigadas do centro-oeste, mesmo na região norte e nordeste, a terceira safra, tá representando aí em torno de 2,5%. Mas o milho nos últimos 10 anos, ele deixa de ser uma cultura de verão e passa a ser uma cultura que nós podemos chamar uma cultura de risco, tá? Que é o fato dele ter ido para a safrinha. Então, ou seja, as nossas produtividades, elas são menores. Estou dizendo produção, estou dizendo produtividade. Então, nossos índices de produtividade eles passam a ser menor porque ele passou a ser plantado na segunda safra. Geada no Paraná, estiagem no centro-oeste. Então, de vez em quando, nós vamos ter um susto com produção. Tá? Então, isso vai sustentar esses maiores preços de milho. E exportação de milho, né? Então, se vocês olharem nos últimos anos, quem que é o Brasil como exportador de milho? Na safra 19 e 20, por algum período do ano, o Brasil chegou a ser o maior exportador mundial de milho. Os Estados Unidos deu uma desacelerada, o Brasil estava num ritmo acelerado de exportação, nós chegamos a ser o maior exportador mundial de milho. Tá? E aqui não é que caiu bastante, aqui nós estamos começando, estamos na metade do ano aqui, as exportações ainda tem mais metade para acontecer aí, mas vejam vocês que historicamente, nos últimos 2, 3 anos aí, nós passamos a ser um grande exportador. E isso tudo vai dar sustentação nesses preços maiores de milho. Tá? Bom, e o que o produtor tem que enxergar? Estamos começando a falar de silagem. Por que a importância de silagem? A silagem nunca teve importância tão grande em função do cenário que eu mostrei, como ela vai ter daqui para frente. Porque nós vamos ter que investir em forragem conservada, nós vamos ter que guardar comida de qualidade em casa. A produção do leite vai crescer. Professor, mas na minha região sumiu um monte de coloninha que tirava leite. O volume de leite produzido, ele aumentou. Se vocês pegarem historicamente o Rio Grande do Sul, o número de produtor diminui e o volume produzido de leite continua aumentando. Os mais eficientes, não necessariamente só os grandes, os mais eficientes crescem, tá certo? E os menos eficientes vão desaparecer. O pessoal que é mais antigo na atividade aí, é só dar uma olhada quantos confinamentos tem, freestyle, compost, que se tem no Rio Grande hoje. Ordenha robotizada, a gente achava que ia aposentar e não ia ver, né? Você vai aí na Serra Gaúcha, tem uns quantos já, tá? Mesma coisa, número de confinamento de gado de corte. Então, nós historicamente sempre confinamos, antes de 2015 aqui, 3 milhões e pouco de cabeça. O ano passado nós confinamos 6 milhões e 200 mil cabeças. Se o Brasil tem um rebanho estimado aí de 190, 200 milhões de cabeça, vejam vocês que a gente confina muito pouco ainda. Tá? E para acelerar, como eu mencionei lá atrás, essa venda de carne nesses valores,
E a única forma que tem é colocando comida. Se o grão está caro, qual é a alternativa que sobra para ele? Produzir silagem de qualidade. Com a valorização das terras, a prestação de serviço de colheita, a ordenha, como eu comentei aqui. Então, pessoal, silagem, ela nunca foi e vai ser cada vez mais, eu diria assim, a principal base de alimentação dentro dos rebanhos nossos. Bom, e quais são os desafios nossos para a produção de silagem, que é o que vocês participam aí? Todo mundo precisa de precocidade, todo mundo. Então, ele precisa plantar milho pós-milho, soja, milho, milho, soja. Então, todo mundo busca hoje precocidade. Defensividade passou a ser o fator de escolha do híbrido. Então, a gente queria o material, se vocês olharem empresas concorrentes, e a gente nunca trabalhou nessa linha, né? Esse aqui é o melhor milho para silagem, a fibra dele é muito boa, não sei o que, a folha é larga, ele é docinho. Cara, com o advento da cigarrinha, o posicionamento agronômico, ele é o carro-chefe. É nutricionista e natureza. O que eu, como nutricionista, gostaria de fazer silagem e o que vocês, técnicos de campo, vão posicionar como indicado para a minha situação e para a minha região. Então, hoje, o posicionamento agronômico de vocês, ele passa a ter uma importância muito grande. População e espaçamento, época de plantio, híbrido, colheita, a gente acabou empurrando esses milhos um pouco para o tarde. Muitos produtores, às vezes, eles têm uma expectativa de aproveitar mais as áreas de inverno e acabam empurrando esse milho para o tarde, e isso não seria, talvez, o mais adequado. E processamento de grãos. Vocês vão perceber que dentro desse projeto nosso do Clube da Silagem, a gente está bastante preocupado com isso aí. Se eu tenho os híbridos mais produtivos, né, historicamente, a DeKalb é conhecida como a empresa de milhos de alta produtividade de grão, trabalhamos da mesma forma esses materiais para silagem, então nós temos que nos preocupar com essa questão do processamento de grãos. A mesma coisa que eu te vender um saco de semente com um monte de tecnologia embarcada, um custo elevado, e nunca fui na sua propriedade para saber como é que era a regulagem da plantadeira. Então, esses vão ser os desafios, e dentro desse projeto do Clube da Silagem, vocês vão perceber que a gente trabalha de uma forma bastante diferente e bastante interessante. A gente tenta envolver todos esses desafios aí buscando resultado. Bom, isso aqui eu coloquei o custo de produção de silagem. Atualizei minhas planilhas lá, e eu coloquei 60 toneladas por hectare, 45 e 30 toneladas por hectare. Joia? Custo de semente. Esses valores de semente, a gente coloca 1,3, 1,4 sacas por hectare. Então, eu coloquei sementes de maior tecnologia e coloquei uma semente mais barata. Aquele produtor que ele quer uma semente mais em conta, que ele... é milho para silagem, não precisa esse, pode ser o mais baratinho lá. Então, beleza, coloquei um mais barato aqui. Fertilizante é proporcional à produtividade. Então, quantas toneladas eu vou tirar de silagem e para essas produtividades, quanto cada uma delas vai extrair. Então, isso aqui é X quilos de NPK, eu atualizei os valores lá das fontes de NPK, então essa adubação é proporcional à produtividade. Os outros insumos, herbicida, inseticida, aqui sem danos severos, né? Imaginando uma situação normal, com essa questão da cigarrinha, em algumas propriedades esse custo passou a ser bem elevado. Fungicida, aqui eu coloquei 0, eu não fiz fungicida na lavoura, e vocês vão ver depois nas informações dos produtores porque que eu não coloquei fungicida aqui. Imaginem que essa lavoura aqui de 30 toneladas por hectare, vamos pensar nela o contrário, é aquele produtor que colocou menos adubo, comprou a semente mais barata e não fez fungicida. Na visão dele, ele está fazendo uma lavoura mais econômica, economizando na produção em função dos custos dos insumos. Os custos de máquina no plantio, o financeiro, tem todo uma questão econômica, né? Vamos dar o exemplo do leite, fica fácil para vocês entenderem. Eu comprei todos os meus insumos,
paguei esses insumos e vou receber de volta isso aí vendendo leite nos próximos 12 meses. Então, isso aí tem os encargos financeiros. A ensilagem, que é o processo de colheita, que é proporcional à produtividade, e a estocagem, que, como eu disse, esse produto vai ficar parado, né? Esse investimento meu vai ficar parado lá, e isso aí tem um financeiro. Tá? Bom, somei todos os custos aqui. Para eu produzir 60 toneladas por hectare, vai me custar R$ 149 a tonelada. Para eu produzir 45, vai me custar 180. E para eu produzir 30 toneladas por hectare, vai me custar 230. Vejam vocês que a única forma de eu reduzir custo em silagem é aumento de produtividade. Joia? Eu não fiz fungicida, economizei na adubo, comprei semente mais barata, a produtividade é baixa, certo? E a minha silagem vai ser, com certeza, vai ser a mais cara, tá? Então, por isso que as mesmas informações, as mesmas tecnologias que a gente trabalha para uma boa lavoura de milho, para a silagem é a mesma coisa. A silagem nada mais é do que uma transformação da lavoura. Aqui, para ficar fácil o entendimento de vocês, eu só separei por proporção, quanto representa cada componente de custo. Fertilizante é 42%, joia, não tem o que você fugir. Tá? Colheita, 16%. Semente é o caro, 14%. Se você produzir 60 toneladas, a semente custa 14. Se você colher 45, a semente representa 15. Se você colher 30 toneladas, a semente representa 16. Joia? Tá? Então, os dois principais, fertilizante e colheita, não tem como eu mexer. Tá certo? O fertilizante é a gasolina para minha máquina lavoura andar e colheita é o carro. Não tem o que eu mexer disso aí. Tá? Aquela lavoura, ó, sem fungicida, ele é zero aqui. Se eu produzir 60 toneladas e fizer fungicida, ele é 2% do meu custo. Tá claro? Herbicida é 3%. Olha, a estocagem, que é aquele valor é o financeiro que eu falei, que o produtor não faz essa conta, ele é próximo de 11% aqui. Tá? Então, pessoal, vejam que em termos de se imaginar uma lavoura de milho cortando insumos pelo fato de ser silagem ou se pensando em redução de custo, tá? O impacto é negativo. Tá? Eu não tenho nenhum material de alto desempenho que eu consiga colocar menos insumo, menos adubo, menos defensivo e essa lavoura produzir. Essa opção, ela realmente não existe. Joia? Bom, e o que é o projeto? O que é o clube da silagem aí? É um posicionamento técnico, como eu acabei de mostrar para vocês, milhos de elevada produtividade vão me dar silagens melhores, mais milho, mais leite, mais carne. Isso aqui é extremamente simples, né? Quanto melhor a qualidade do que eu tiver, maior a minha produção. E lembrem sempre daquele detalhe que eu mostrei. Se tem mais qualidade no meu silo, na minha silagem, menor a dependência minha de sair na rua e comprar milho de 100 pila ao saco. Tá? Respeitar a orientação técnica dos materiais comerciais para maiores produtividades. Nunca foi tão importante. Joia, vocês vão perceber agora que o milho da folha larga, a cana do milho docinho, aquelas simpatias que a gente via de alguns concorrentes aí, elas estão, agora vai para a valeta de vez, tá? Nós temos a questão da cigarrinha e temos essa questão que se ficar ruim, o conserto é bastante grande. Então, excelentes produtos, né, de verão e safrinha, e o principal é isso aqui, ó, tá? Que vocês vão ver que essa questão, a gente tinha, era só uma premiação, até já foi, o Johnny já comentou no começo aí, mas vocês vão ver qual que era o intuito nosso dessa questão do concurso da silagem, tá? Mas o objetivo, o que é? Essa percepção de valor. Ver a lavoura virar leite, tá? Ou ver a lavoura virar carne aí. Eu te vendi um insumo, no caso do DeKalb, uma semente de bastante valor agregado aí. Será que isso lá na ponta, o cara vai retornar? Ele vai ter essa percepção de que aquilo virou leite, que aquilo virou carne? Se ele não tiver essa percepção, ano que vem ele vai lá comprar o sementinha marca Diabo, ele vai voltar lá. Tá? Então, para que essa percepção, para que esse resultado aconteça, a gente tem que ter uma visão maior do negócio do produtor e é isso o diferente do nosso projeto. Bom, para isso, vocês que participaram aí, até aproveito a oportunidade para agradecer os que se empenharam.
na coleta dessas amostras. Vocês vão lembrar que a gente fez um questionário aqui, né? Eu sempre enchi o saco, mandem os questionários, tal, para a gente mandar junto com as amostras, vocês vão ver que legal que é. Então, nós fizemos algumas perguntas, 3 páginas de marcar X aqui, escrever alguma coisinha aqui, que para o produtor, a gente tinha uma preocupação de não entrar na privacidade dele, não querer nos aprofundar, de repente o cara fica um pouco constrangido de não responder, então era coisa simples, precisava de um acompanhamento técnico, né, para que fosse uma situação real e as informações fossem confiáveis. Então, o que eu vou apresentar daqui para frente para vocês é explicar a parte técnica da silagem, só que eu vou usar isso aqui. É uma informação um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí. Então, vocês receberam lá um protocolo para coleta de amostras, como coletar essas amostras, né? A gente depois mandou essas amostras para uma análise lá na Exalc USP, lá em São Paulo. Todas as amostras foram analisadas no mesmo laboratório, não tem risco nenhum da gente ter tido, eventualmente, alguma variação aí em função de análise, tá? E esperamos que as amostras tenham sido coletadas da forma mais correta possível. Bom, nós tivemos ao todo no concurso 42 amostras. Como o Johnny mencionou ali, alguns parceiros nossos não acreditaram muito, falaram, cara, é mais um, né? Puta, é mais um, a gente já está cansado de ver aí aparece uma premiação lá que o cara disse que colheu 110 toneladas por hectare, outro colheu 108, tá? E nós tivemos a questão da estiagem, enfim, mas 42 amostras, elas são bastante representativas. Imagina, por exemplo, se é uma cooperativa X lá, que é um cliente seu, é como se a gente tivesse ido em 42 propriedades daquela cooperativa. À medida que o projeto for expandindo, se a gente fizer 40, 30 amostras numa determinada cooperativa e for fazer uma apresentação dessa para os produtores, nós vamos estar falando para ele a realidade deles, certo? Não tem aquele negócio da gente falar, lá em São Paulo acontece isso, lá no Paraná acontece isso. Cara, o produtor já está com o saco cheio de ficar escutando isso aí, tá? Então, esse desenho nosso, ele é diferente. Então, dessas 42 amostras, 33% eram 77, 33% eram 290, aí a gente tinha 240, 255, 230, 345 e 277. Joia? Tá? Então, essa era a distribuição. O que nós perguntávamos para os produtores? Quais eram os critérios que ele escolhia para comprar um milho para silagem? Ele podia escolher até 3. Vejam que eles buscam produtividade e buscam qualidade, produtividade e grão. Então, aquela ideia de que a gente tinha às vezes errado, ele quer altão e folhudo, a gente não pode generalizar isso aí. Tá? Como as propriedades estão se tecnificando, o produtor também está se tecnificando. Tá? Então, vocês vão olhar aqui, que mais da metade deles quer produção de forragem com produtividade de grão. Mas a outra marca lá diz que tem qualidade de fibra, 6% considera isso importante. 7% ainda compram por altura de planta, 5% preço da semente. Tá? Professor, mas o cara me enche o saco, todo mundo enche no saco que quer uma semente mais barata. Lógico, é negócio. Você acha como é que ele vende o leite dele? Ele também quer o melhor preço no leite dele. Tá? Já começa a aparecer informações de energia, de proteína e precocidade também aqui. Tá? Então, no nosso posicionamento, produtividade e participação de grãos, tá? ele faz sentido, a gente tá no caminho, beleza? Bom, perguntamos para eles quais eram os investimentos que ele faria na lavoura se comparado a uma lavoura de milho. 73% falou que faria o mesmo investimento. Joia? 10% falou que maior. E 17% não sabia o que ele queria. Tá? Bom, aqui, vamos imaginar que essas pessoas fossem bem intencionadas, tá? Mesmo da lavoura de grão, eu vou fazer na silagem. A gente já sabe que a extração na silagem é maior, né? Os gringos vão rapar até a terra, né? Não vai sobrar nada ali, não vai sobrar nem uma guanchuma no meio da linha ali. Tá? E aqueles já, talvez um pouco mais tecnificado, com uma assessoria técnica melhor, já sabe que ele tem que fazer um investimento maior na lavoura dele.
Bom, o que nós percebemos ali dessas informações? Alguns de vocês colocaram os fertilizantes ali por saco, por quilo, depois a gente fez a transformação lá, entendendo que essas informações estão corretas, né? Ou às vezes o produtor esqueceu de alguma coisa ou errou na formulação lá, mas olha que interessante. Nitrogênio, ele tinha em média 98 quilos, fósforo 83, potássio 112. Aqui eu coloquei uma tabelinha só para dar um norte para vocês da necessidade de nutriente para diferentes produtividades. Então vejam vocês que os 98, ele não chegaria nem nos 40 toneladas por hectare. Ah, professor, mas ele já joga esterco de vaca, esterco de porco, historicamente é uma área que ele joga bastante dejeto. Então, tudo bem, pode ser que essa produção ela esteja sendo sustentada pelos nutrientes que vêm de fora, que não está ali, mas temos que tomar cuidado ali que muitas vezes ele não tem adubação para maiores produtividades. Isso aqui cai por terra aquelas coisas que a gente via aí, né? Concurso de silagem, do cara falar que produziu 100 toneladas, né? Pessoal, eu só grifei esse do fósforo aqui, depois comecem a pensar nisso aí, trocam uma ideia com as cooperativas, com o pessoal aí. A adubação fosfatada, né, a fonte de fósforo, ela é grande. Tem uma orientada minha que nós terminamos um trabalho agora na cooperativa Frisia, e para surpresa nossa, se não jogasse fósforo em algumas propriedades nos próximos 4 anos, ele ainda teria fósforo suficiente para elevadas produtividades. Joia? E às vezes o cara fica com medo daquele na adubação de base não jogar um NPK ali. Então, muitas dessas propriedades, em função de dejeto, elas talvez tenham fósforo lá para 3 anos sem. Se ele quiser fazer alguma economia em fertilidade, a análise de solo e a recomendação seria o mais adequado. Então, vejam vocês que algumas informações já vão nos diferenciar lá na frente. Uso de herbicida, todo mundo faz dessecação, 33% faz um pré-emergente, 87% faz um pós-emergente. Bom, o que eles contaram para a gente? Que inseticida 47% faz depois. Joia, isso aqui é preocupante, né? Eu imaginava, a tecnologia tem todo o seu, vamos dizer assim, toda a sua contribuição, vamos dizer assim, no processo, mas talvez mereça uma atenção maior à questão de inseticida. E, para nossa surpresa ruim, ninguém fez fungicida, pelo menos não achamos nessas 42 propriedades ninguém que faça fungicida. Tá? Por que eu chamo atenção para o fungicida? Aqui, em vez de eu ficar mostrando lá janela de corte, todo aquele negócio, comecem a fazer uma associação mais agronômica da coisa. Se o cara faz fungicida na lavoura, essa lavoura vai chegar num ponto de silagem mais verde, uma planta mais sadia. Isso é a janela de corte. O tempo de colheita é em função do ciclo que tem o material. Mas a planta chegar sadia lá no ponto de ensilagem, o fungicida ele é essencial. Tá? E vocês perceberam que quando eu tirei 0 de fungicida lá, em termos de custo da minha silagem, a silagem ainda ficava mais cara. Beleza? Bom, e o que são os pontos críticos na transformação? Até o que eu mostrei aqui seria a lavoura, fazer a lavoura. Beleza? Beleza. DeKalb tem know-how para isso aí. Isso aqui é os trabalhos, é a forma que a gente fazia com alguns de vocês, já são parceiros nossos aí, antigos no trabalho, que era a questão de estar lá no campo, dentro do silo, lá na propriedade, mostrando bosta, passando na peneira, mostrando para o cara aquela preocupação nossa de que quanto da lavoura vai virar leite ou carne, a tal da percepção de valor. Joia? Então, vamos ver o que isso aí nos mostra. Bom, aqui é o ponto de corte. Então, como que nossas silagens estavam sendo cortadas dentro desses 42 produtores aí? Segundo eles, ninguém cortou verde, 82% deles que cortou no ponto e 18% que cortou passado. Tá? Bom, não era um ano de estiagem, a lavoura estava seca, então era de se esperar que, teoricamente, a maioria tivesse cortado passado, beleza? Quando a gente pega isso e faz análise, a gente faz matéria seca. Então, vejam vocês que, tá, com menos de 30% de matéria seca, 28,5%, ou seja,
28,5% dos produtores, quase 30% deles cortou verde, cortou antecipado. Ah, professor, a lavoura estava condenada. Bom, se fosse por estiagem, eu imagino que ela deveria estar seca e não verde. Tá? 45% cortou entre o ideal, 30% a 35% de matéria seca, tá? E 26% deles cortou mais passado. Tá? Então vejam vocês que mesmo num ano de desafio, lá num ano complicado, a gente pode até entender por que 26% cortou um milho mais passado. Só que verde não seria talvez tão justificado isso aí. Lógico, perdeu a lavoura, não tinha mais o que fazer, o cara foi lá e colheu, tá? Mas não uma representatividade desse tamanho. Tá? Então, uma forma de eu mostrar para eles que ponto de corte é importante é mostrando o que eles estão fazendo. Beleza? Vamos lá. Bom, resultados de amido. Tá? Amido, o que é? Produtividade de grão. O amido, a parte branquinha do grão lá, que está na silagem, o amido da silagem ele vem do grão, certo? Então, o que nós queríamos ver aqui? Quais eram os valores de amido que a gente encontrava nessa silagem? Bom, menos de 20% de amido, 31%. Entre 20% e 40%, tá? Média a alta, 59,5%. Acima de 40% de amido, 9,5% dos produtores. Vejam vocês que, mesmo num ano de desafio, num ano complicado, tá? Nós tivemos silagens de altíssima qualidade. Aqui justifica aquilo ali. Ah, mas por que o milho... você só tem milho para grão, não tem milho para silagem? Tá? Não, ó, a importância dele está aqui. Joia, num ano de desafio, como que a gente conseguiu maiores produtividades de amido? Por serem híbridos que têm um perfil de produtividade de grão também. Tá joia? E algumas informações interessantes aí no questionário. Quem fez maiores investimentos, lembra que nós perguntamos se ele investia mais ou menos na lavoura? O teor de amido deles foi 33. Quem fez o mesmo do que uma lavoura de grão lá foi 28. Ou seja, quem cuidou melhor da lavoura, quem investiu mais na lavoura, isso aqui é um indicativo de qualidade. Outra questão aqui, teor de matéria seca. Quem colheu mais verde, obviamente, ó, o teor de amido. Tá? Então, um pouquinho diferente, como eu estou comentando com vocês, das apresentações normais, em vez de a gente ficar mostrando o que é o ponto de corte, a gente está mostrando o que estaria acontecendo nessas 42 propriedades aí. Tá? Então, quem corta mais verde e investe menos na lavoura, vai ter menos amido, vaca vai dar menos leite, ou ele vai comprar mais milho, mais ração para a vaca. Bom, isso aqui é o histórico, isso aqui é o banco de dados que a gente tem, tá? DECALB Rio Grande do Sul. Tá? Então, DKB 177, 230, 240, 290, 330, e nós consideramos, tá, uma nota corte, um valor médio, 30% de amido. Tá? Aí vocês já começam a perceber, por exemplo, 230, ele vai ter um teor de amido maior, tá? Precocidade e produtividade. Ah, professor, mas um 77 tem menos, tá? Que geralmente um 77 ele é um material também posicionado para safrinha, e muitas vezes essas lavouras não têm a produtividade que a gente espera. Tá? Mas vejam que dentro da nota corte de 30%, grande parte dos materiais nossos, ele entregam isso aí tranquilamente. Isso aqui é um resultado de NDT, né, que é energia digestível. Aqui já entra toda a planta, tá? A planta, grãos e enfim. Então, 11,5% deu menos de 64%. A qualidade não foi tão boa, pode ser decorrência da estiagem, com certeza, tá? Mas a grande maioria ficou entre 64% e 74%, e 7% das amostras me deram um NDT acima de 74%. De novo, mesmo em anos de desafio, a gente consegue entregar boa qualidade. Grande parte dessa qualidade, ou a maior parte dessa qualidade, ela é proveniente de grãos. Por isso que o milho bom para silagem tem que ser o milho bom para grãos. Tá? Então, isso aqui são os históricos nossos, né? Então, a gente considera 70% de NDT como uma nota, um valor alto. Então, vejam vocês que
Nessa classificação, nessa avaliação de híbridos que a gente faz, a nota corte, vamos dizer assim, a régua nossa aqui, ela é alta. Joia, 70% de energia, nosso desafio aqui é grande. Se isso fica fácil depois para a Leandra e para o time aí posicionar alguns materiais para silagem, se a gente vê que ele fica abaixo, é de se pensar se vai dar seguimento, seguir ou não esse posicionamento. Qual que é a diferença disso aqui? Muitos de vocês em cooperativas conduzem ensaio, tem empresas, o G12 faz ensaio na Cotrijal, só que faz numa condição agronômica ideal, né? Então, o melhor de cada milho. Isso aqui são informações de campo. O que esses materiais estão entregando na propriedade? Então, vejam o diferencial do Clube da Silagem, que é a gente representar a condição do produtor, como isso aqui está andando lá fora. Quem faz fungicida, quem não faz, cedo, tarde. Então, a gente tem uma resposta do que está acontecendo lá. Aqui nós avaliamos também nas análises nossas a digestibilidade da fibra. Por que isso aqui? Tem um apelo bastante grande hoje de outras empresas e mesmo de alguns nutricionistas, que é em relação à digestibilidade da fibra. O material que é bom para grão, a fibra é muito ruim. Aí tem aquelas simpatia que vocês escutam lá de planta ser mais doce, enfim, sem fundamento, tá? Então, a gente fez, isso aqui é uma digestibilidade, né, in vitro da fibra. E quais são os valores que a gente encontrou? Entre 40 e 50 de digestibilidade, que seria um valor baixo, 9,5 só das nossas amostras. 50 a 60 seria um valor bem bom de digestibilidade de fibras, 74% dos materiais nossos apresentaram isso aí nessas 42 propriedades. E quase 17% dessas silagens, elas tiveram uma digestibilidade de fibra acima de 60%. Bom, particularmente, até para mim foi uma surpresa isso aí. Por quê? O que a gente espera? Tá? Isso aqui é o valor médio desses híbridos, das análises, do banco de análise que a gente tem. A gente sempre trabalha, ou se espera que, por exemplo, em anos de estiagem, eu tenha uma pior qualidade de fibra. Essa planta sofreu um estresse. Então, nós esperávamos que tivesse uma piora, vamos dizer assim. E, para nossa surpresa agradável, a qualidade da fibra ela foi bastante boa. Veja que a nossa nota corte é 45, tá? A maior parte dos materiais ele supera o 45, mas olha aqui, no anterior, o valor médio foi 56. Tá? O que isso aqui implica? Implica que muitas vezes aquele produtor que colhia a lavoura, mesmo antes dela já ter fechado o ciclo, né? Essa lavoura acabou sendo condenada, ou faltou chuva, ela produziu, mas não teve o porte esperado. Tá? Para nossa, vamos dizer assim, surpresa boa, além do grão que ele colheu, ele estava colhendo uma forragem de boa qualidade na planta. No que isso aqui implica, sem detalhar muito para o nutricionista lá? Se a fibra é mais digestível, a vaca come mais. Quanto mais silagem a vaca comer, pela mesma produção de leite, menor a dependência dela de mais ração. Joia? Bom, isso aqui é a parte bromatológica. Eu encerrei aqui com vocês, era a parte bromatológica. Então, o que deu em termos de nutrição e explica o impacto da questão da estiagem, como nós conversamos aí. E acho que a mensagem que fica dessa parte é o seguinte: mesmo em anos de desafio, a gente consegue entregar, vocês conseguem entregar qualidade. Joia? Daí a importância. Se o milho era bom para grama, a silagem vai ser boa. Ele pode não ter colhido o volume que ele esperava em função do clima, cigarrinho, enfim, lá. Tá? Só que ele colheu qualidade no que ele conseguiu colocar no silo lá. Bom, isso aqui é colheita. Joia? Vamos destrinchar um pouquinho a colheita. Isso aqui é a parte fundamental na transformação da minha lavoura em silagem, certo? Por que a nossa preocupação? E isso
particularmente, foi uma coisa que quando a gente começou a consultoria para a DeKalb, eu fiz questão de trazer para dentro do projeto. Cara, essas maquininhas aqui é que vão transformar a lavoura, que a gente fez todo esse trabalho que eu acabei de mostrar, ponto de corte, adubação, fungicida, preço de semente, em comida de vaca. Joia, tá? E isso mudou muito. Por exemplo, vocês não vão ver, não é que não vão ver, tende a ser cada vez menor o número de máquinas de uma linha. Hoje, se vocês pegarem, por exemplo, eu particularmente gosto muito de trabalhar na Serra Gaúcha aí, né? Os gringos são ninja, né? É um desafio, uma região de topografia complicada lá. A primeira vez que eu falei que ia ter uma automotriz, quase apanhei na cooperativa lá. E hoje não, hoje você já tem empresas da Serra mesmo que já fazem esse tipo de colheita, né? Já tem cooperativa, a Languiruê é revenda da classe. Joia? Tá? Então, o corte de linha e em linha, ele desaparece. Então, hoje são máquinas de área total. Beleza? E para nós, como a gente está comentando a importância de ter mais participação de grãos, é fundamental esse processamento de grãos aí. Bom, o que a gente percebeu nas informações lá? 72% das silagens, elas são... O serviço é terceirizado. E 28% é máquina própria. Professor, mas o que nós temos com isso? Temos tudo a ver com isso, né? Porque o terceirizado, ele vai chegar na lavoura o dia que der. Tá, e o que eu podia ter feito para ele? Por exemplo, vendido fungicida. Se ele tivesse feito fungicida na lavoura, muitas vezes ele ganharia o fôlego até o dia do cara chegar. Lógico, seca, você não tem como fugir, né? Mas, por exemplo, essa questão, isso nos atenta aqui como uma argumentação, uma explicação da importância do fungicida. Nem é minha área, eu nem estou entrando na parte fitossanitária, tá? Só estou pensando como uma estratégia de janela de corte e ponto de colheita. Legal? Vamos lá. Bom, que tipo de máquina que a gente tem? 53% era máquina de linha, de uma linha, 37% das colheitas já eram automotriz, 7% eram máquinas de duas linhas e 3% eram máquinas adaptadas. A tendência, tá? Que isso aqui cresça aqui, ó. Só para dar uma ideia, a gente tem um levantamento no Paraná, né? As cooperativas Frisia, Capal, Castrolanda ali, 85% das colheitas hoje lá já são automotriz, certo? O que vai mudar o cenário? O lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que são máquinas grandes e que muitas vezes a demanda de serviço do cara acaba atrasando ele chegar na lavoura, tá? A parte boa é que ela colhe independente de espaçamento, colhe-se grandes volumes e tem uma potência, né, para processar grandes volumes de grão, que para o nosso posicionamento é bastante interessante. Bom, essa questão de qualidade de corte, né, a gente não teve oportunidade de fazer isso aqui, isso é um projetinho, um trabalho que a gente vai aos poucos colocando essas ferramentas na mão de vocês, que é para definir tamanho de corte, tá? Definir não, só mostrar se a silagem foi bem colhida ou não, tá? Mas isso aqui você já tem na mão, tá? Espero que alguns de vocês não tenham usado para tomar chopp e dado para as crianças brincar lá, mas vocês vão perceber que uma ferramenta simples, mas extremamente importante. Tá? O que é isso aqui? O que é o KPS? É o Índice de Processamento de Grãos. Joia? Então, vocês vão pegar um copinho desse lá, que vocês distribuíram lá, e o ideal é que eu não tenha mais de 2 grãos inteiros. Vamos ser bonzinho, vai 3, 4 grãos inteiros aqui por litro. Cara, isso aqui qualquer um de nós, você pode orientar o produtor. Eu não sei onde estão esses copos, mas espero que eles estejam sendo utilizados. Tá? Então, esse índice de processamento, então, rapidamente aqui, é um conjunto de peneiras. A gente faz isso no laboratório. Uma dessas peneiras lá tem a malha dela é 4,75 milímetros. Tá? Por que 4,75 milímetros? Se você pegar um grãozinho de milho e quebrar ele em 4 partes, os 4 pedacinhos vão passar nessa malha de 4,75. Então, no laboratório, quando a gente faz uma análise dessa aí, se passar 70% abaixo dos 4,75, o processamento foi excelente.
50 a 69 foi adequado e menos de 50 é baixo. Tá legal? E lá no campo, o que o copo te dá? Se você não achar nenhum grão inteiro nisso aqui, a tua amostra provavelmente está nessa faixa de 50 a 70 aqui, tá? Ou até mais. Tá legal? Então é só uma forma de prever isso aí. Qual que é a vantagem do copo, né? Isso aqui você tem que usar o dia que o cara tá fazendo a silagem. Depois que ele fechou o silo, você pode só dar uma notícia boa ou ruim para ele. Bom, o que essas 42 propriedades, o que nós encontramos lá? Tá? 2.38, isso aqui na verdade é uma propriedade. Uma propriedade. Ela tinha o KPS menos de 30. Vocês vão ver depois qual que é o impacto disso aqui. Anota no cantinho aí. Tá? KPS de 30 a 50, 26% das propriedades. 50 a 70, tá? Que seria adequado, 50 não, quase 60%, já nos deixa um pouco mais tranquilo. E 12% das propriedades tiveram KPS acima de 70%, tá? Bom, ou seja, em termos um KPS médio de 54% aqui, dá para melhorar. Imagina esse tipo de informação dentro da cooperativa. Qual que é a contribuição, qual que é vamos dizer assim, o serviço que a gente presta para eles lá? Nós estamos mostrando para eles, além de vender semente, que eles precisam se preocupar com a qualidade de processamento. Treinamento com o prestador de serviço, orientar o produtor, distribuir copo ao produtor, tá joia? A analogia que eu faço é igual ao regulagem da plantadeira, né? Você pode entregar a melhor semente do mundo, se não der uma ajudinha lá, muitas vezes estão jogando fora essa semente, o ano que vem ele não compra porque ela era cara e não deu resultado. Tá? Aqui só para lembrar, né? Quanto menor o KPS, mais amido nas fezes dos animais, né? Milho na bosta da vaca, obviamente. Tá? Bom, e o que isso aí mostrou para a gente? Olha que interessante. Lembra que eu mostrei do produtor que fazia maior investimento na lavoura, preocupado com a qualidade da silagem? 50% deles o KPS foi bom e 50% deles foi ótimo. Aquele que fazia o mesmo investimento e aqui pegar um pouquinho também daquele que não sabia, tá? 60 dos KPS ruins, 62,5% estava neles e 37% do bom. Nenhum daqueles de baixo investimento na lavoura conseguiu um KPS acima do ótimo. Tá? Sem ir na propriedade, sem saber o nome do cara, a gente já sabe que aquele cara que está falando que pior lavoura é milho para silagem, sementinha marca diabo, pouco adubo, tá? Ele tem problema, inclusive, de processamento. É um processo natural. Aquele cara que trata mal a vaca, o leite dele, a mastite é grande, a CCS é alta, não precisa nem da propriedade dele, tá joia? Só que a gente faz essa devolutiva para eles, mostrando que tem que ter uma atenção, certo? Bom, aqui algumas informações complementares, né? O uso de inoculante, aparentemente não tem nada com o nosso negócio, só que pensando no lado comercial aí, ele está colocando um produto que vai gastar mais ou menos R$240 por hectare, porque um frasquinho daquele lá é para se tratar 50 toneladas de silagem, né? Então, se você colher 50 toneladas por hectare, você estaria gastando em torno de R$240 por hectare, ou R$4,50 por tonelada. Aqui algumas coisas interessantes, né? Um aplicou com regador, joia, e o outro com uma bomba costal de uso diário ali. Só que 87% deles não faz uso do produto. Tá? Isso aqui como estava no nosso questionário lá, a gente chama atenção muitas vezes, como eu disse, uma devolutiva aí para o comercial da revenda ou da cooperativa. Tá? E a lona utilizada na cobertura do silo. Tá? Mas o que nós temos com isso? É igual você comprar teu carro zero e eu queria saber como é que é a tua garagem, né? Não, lá em casa não tem garagem, fica embaixo da mangueira. A chance de dar errado é grande. Então, 77% deles usam a lona preta e branca. Pessoal, 17% usa a lona preta. Preço versus qualidade. Eu mostrei ali, isso aqui é legal quando você mostra isso para o produtor de uma forma indireta. Eu estou preocupado que ele tenha mais capricho na lavoura da silagem dele, certo?
se eu mostrei lá que o preço médio hoje de 1 hectare de silagem de alto investimento colocada dentro de um buraco é próximo de R$8.000. E eu não estou nem computando o custo-oportunidade da terra. Se esse cara joga uma lona preta, que é barata lá, e joga um pouquinho de terra em cima, tá? É igual você comprar um carro de R$150.000 e botar ele embaixo da mangueira. Tá certo? Então, isso aqui é preocupante. E faz parte como eu disse, da nossa devolutiva para eles lá, como ele está pensando a silagem. Então, percebam vocês que, de várias maneiras, na lona, no processamento, no serviço terceirizado, vocês percebem como que a gente entra na propriedade do produtor, o que tem de diferente no nosso projeto, tá? A gente fala de silagem para ele, não é mostrando só o resultado. O nosso produziu mais que o da concorrência. Tá? Cara, a gente está mostrando para ele qual é os pontos que ele precisa melhorar. Se eu tivesse falando para esses 42 produtores, aquele que comprou lona preta saberia que é para ele, não preciso nem dar nome para ele. Tá? Aquele que contrata serviço de terceiro na silagem precisa ter mais atenção, porque não está quebrando bem o grão, aquele que faz menos investimento. Então, eu imagino que se nós estivéssemos mostrando isso para os 42 produtores, cada um deles saberia aonde que está. Legal? Aqui, forma de desabastecimento, né? Metade tira a silagem na mão, metade já tira na desensiladeira. Tá? Então, isso aqui, se a gente querer saber depois se ele processa essa silagem, se ele repica isso no mixer, como que ele tira essa silagem. Muitas vezes tem muita silagem apodrecendo porque a retirada dele é mal feita. Isso aqui, numa palestra para produtores, a gente mostra até para ele qual seria a forma dele tirar todo o painel ali. Se ele faz isso manualmente, muitas vezes ele não consegue. Ele tira um pedacinho um dia, um pedacinho no segundo dia, um pedacinho no terceiro dia. Quando ele volta onde ele começou, já faz 3 dias que aquele cantinho está apodrecendo. Tá? Então, de novo, acabei de dizer isso para vocês, é uma forma da gente estar dentro da fazenda, dentro da propriedade dele, só com base nas informações. Legal? Bom, chegamos no finalmente aqui. Sem nome de produtores, tirando o nome dos produtores aqui, e na apresentação, para mim, é indiferente. Isso aqui são as 10 melhores silagens que nós tivemos. Joia? Então, depois vocês vão ter pergunta, mas eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Bom, isso aqui são silagens, não são as lavouras. O que eu quero dizer com isso aí? O dia que eu mostrei isso aqui, teve nego que se mexeu na cadeira, né? Nossa, o professor vai falar para os coloninhos que o melhor milho é um 77. Não foi isso que eu falei. Como é que pode um 77 ter sido melhor que um 230? Tá? Também não foi isso que eu falei. Tá? Isso aqui é silagem. Se o nosso projeto, Clube da Silagem, a gente quer falar de silagem, eu tentei mostrar para vocês que a gente quer participar dentro da propriedade, a gente quer levar informação, quer contribuir, quer que ele tenha essa percepção, quer saber se o saco de semente que vocês venderam para ele virou leite. Tá? Isso aqui é uma forma de mostrar para ele o que precisa ser melhorado. Então, eu vou mostrar alguns detalhes básicos para vocês aqui. Amido, o primeiro. O que é amido? A participação de grãos. Beleza? Dá uma olhada. Nós tivemos lavoura. Quais são as melhores lavoura? Lavoura, não é silagem. 230, 47% de amido. Eu tive aqui, de 43% de amido com 240. Eu tive 40% de amido com 230. Ou seja, em termos de lavoura, de híbrido, era o esperado. Nós estamos entregando, a lavoura entrega o que te prometeu. Beleza? Beleza. Qualidade da silagem, aqueles valores que eu mostrei. Olha que espetáculo, 79% de NDT. Cara, isso aqui é top, 77% de NDT, joia? Ou seja, de digestibilidade altíssima. Quilos de leite por tonelada de matéria seca. Então, se ele fizer 100 toneladas de
de matéria seca de silagem lá, cada tonelada dessa tem o equivalente a 1.900 quilos de leite por tonelada. Percebam que, de novo, 230, 240, eles vão entregar uma maior qualidade ali. Então, a lavoura, o prometido, tá certo. Ponto de corte, percebam que quem não colheu muito verde, quem colheu muito verde tinha silagens de 20, lembra que eu mostrei lá silagem de 24%, 25%, 26% de matéria seca, tá? Eles não entraram aqui. O menorzinho aqui é o 29,3 aqui, tá certo? Mas ele compensa, olha aqui, ó, com uma qualidade boa aqui. Então, quem corta verde não vai estar entre as 10 melhores. Beleza? Beleza. Se nós tivéssemos feito uma premiação pela melhor lavoura, quem que nós teríamos aqui? Provavelmente aqui o 230, o 240, e isso aqui mudaria. Como nós nos propusemos a fazer silagem, o que entrou? Essa coluninha aqui, ó, que nem diz os mineirinhos lá na terra da Leandra, a marvada. Essa coluninha aqui é a marvada. Por quê? O KPS é um indicativo, como eu mostrei para vocês, de como essa lavoura foi processada, de como ela foi cortada, quanto desse grão foi quebrado. Olha aqui, muda todo o cenário. Por que um 77 vem parar aqui? Porque esse cara, ele não tinha, talvez, uma das melhores lavouras, em termos de participação de grãos, ajudou a digestibilidade da fibra, como eu mostrei para vocês, que isso é genética, todos os milhos tinham, tá? Só que esse cara teve o melhor quebra de grão, 73% de KPS, isso aqui é altíssimo, joia? Então ele pegou uma lavoura mediana e transformou numa qualidade excelente. Olha aqui, essa propriedade aqui, esse aqui, ele fez 77% de NDT, ele tinha uma excelente lavoura, tinha 43% de amido, só que ele teve o pior KPS, ele teve um KPS de 15%. Tá? Ou seja, a lavoura levou ele até o terceira melhor silagem. Ele só não foi primeiro porque ele perdeu isso aqui. Se eu falo para ele, não, ó, nós conversamos lá e nós vamos dar um prêmio, o senhor ganhou a melhor concurso, sem para falar a verdade para vocês, se não fosse o KPS, ele teria sido a melhor silagem. Só que você imagina o descrédito, né? O técnico ou o próprio produtor falar, nossa, se a minha silagem é melhor que esse monte de grão inteiro, imagina quem que é o pior. Tá claro? Então, isso aqui fica claro, e vocês percebam, como eu disse, eu não vou falar quem que é. Esse produtor, ele sabe quem é ele. Esse aqui também sabe quem é ele. Sabe? Eu falo assim, puta, eu fiz, olha, por que vale a pena caprichar no processamento? E acho que com isso aqui, numericamente falando, né, nós conseguimos mostrar para ele qual era o nosso propósito, lá da semente até uma boa silagem. E aí depois isso aqui tem uma classificação por nota. Isso aqui, pessoal, não é uma coisa que nós inventamos, ó. Essa aqui é exatamente a mesma planilha do concurso de silagem da Fundação ABC no Agroleite. Então, para os produtores de leite que conhecem o Agroleite, que já foram no Agroleite, tem um dia lá que tem a premiação do concurso de silagem. Então, a gente ajuda, eu particularmente ajudei na elaboração desses parâmetros, mas isso já tem uns 5, 6 anos lá atrás, todo ano ele é atualizado, tá? Então eu só pego os valores nossos aqui, coloco nessa planilha, então não é uma regra que nós inventamos. E aí tá a classificação. Beleza? Bom, eu acho que era isso que eu... Acho não, é isso aí que eu tenho a apresentar para vocês, a gente tem um tempinho para as perguntas, espero ter finalizado. Mais uma vez eu agradeço quem participou, quem colaborou. Eu acredito que se a gente... À medida que a gente for mostrando isso para as cooperativas, para os parceiros nossos, eles vão perceber que a gente não vende só insumo, né? Que nosso objetivo é levar um serviço para eles, e eu tenho certeza que acho que nós conseguimos fazer isso aí. Agradeço aí a atenção e a disponibilidade de vocês. Espero que vocês tenham pergunta para a gente conversar um pouco aí. Show, professor. Muito boa a explanação. Pessoal, vou deixar aqui aberto os microfones, vão fazendo as perguntas para o professor.
das dúvidas. Depois a gente faz um fechamento aí. Professor, bom dia. É o Antônio. Tudo bem, professor RTV? Ô, Antônio, você tá bom? Como é que tá o senhor? Tranquilo? Muito frio? Bem legal, Gaúcho. Bom. Muito frio em Minas? Paraná. Ah, Paraná, como é que tá? Cara, hoje tá chovendo direto, vai chover direto essa semana aqui. Tá bem. Aí tá na faixa de 12, 13 graus aí. Para o inverno aqui, para as culturas de inverno, foi a salvação aqui. Tá bem. Vai dar uma ajuda Professor, boa deixa eu aqui. lhe perguntar. Esses resultados que o senhor nos mostrou aqui, a gente ouvi bastante, lógico, a gente até próprio projeto fala Clube da Silagem. O senhor sabe que a gente tem um Clube da Carne aqui no Rio Grande do Sul e a gente quer transformar tudo num projeto só. Certo. Eu vou. E assim, ó, a gente precisa. E eu sei que o senhor falou em confinamento, tá? A gente, de alguma forma, se o senhor conseguir, com os nossos materiais e trazendo resultados de lavoura, mas a gente precisa começar a enxergar, visualizar também a conversão dos nossos materiais em carne, tá? Aqui para o sul, hoje, a gente tem uns grandes concorrentes, tá? A gente está falando aí no mercado mais de 250 mil sacos, 300 mil sacos, e isso aí praticamente está virando tudo coxo, professor, tudo coxo. Sim. Pouca silagem e a maior parte é coxo. E a gente precisa começar a trabalhar para ver como nossos materiais, se estão refletindo a mesma coisa na parte de produção quilo-leite, se eu estou conseguindo entregar essa mesma conversão em carne. O senhor tem algum material, não digo nem daqui, mas desse grupo de pessoas que talvez vocês atendam aí para cima, que estão fazendo confinamento, a gente tem algum dado dos nossos materiais de conversão de carne? Antônio, seria só uma questão na verdade, de organizar essas informações de forma diferente. Quando a gente fala confinamento, ela é uma palavra mais ampla aí. Então, por exemplo, alguns sistemas, a gente tem uns resultados bem interessantes, até em função do equipamento que a Nogueira nós desenvolvemos junto com a Nogueira lá, que seria uma suplementação no campo. Ou seja, por exemplo, na pastagem de inverno, ele está suplementando com milho. Joia, ele tem uma dieta de confinamento. Joia, os animais só não estão num cercadinho, eles estão soltos no campo. Tá? Então, assim, essa devolutiva, ela é bem próxima disso aí. Seria só uma adequação, até porque é o sistema de produção, obviamente, né? Carne e leite são diferentes. Seria uma adequação desse material, dessas informações que a gente tem para esse perfil de produtor. Então a gente vai mostrar para ele lá, por exemplo, muito comum no inverno, ele coloca esses animais numa pastagem de azevém, e é o exemplo nutricionalmente falando mais clássico aí. E essa pastagem tem 23, 24% de proteína, e o boi dele precisa de 14, 15, joia? Então o que ele faz? Se você faz a suplementação energética, o milho tem 7, 8 ali, tá? A gente aporta a energia que falta e o consumido dele todo fica nisso aí, porque o que passar desses 14, 15 de proteína, ele está jogando fora, né? Então, eu diria que acho que é só uma adequação desse perfil de informação a esse tipo de cliente aí. Ok. Mais alguma pergunta aí? Professor, Alexandre Nicole, aqui de Camaquã, representante da Uniagro. Referente às últimas amostras que o senhor mostrou aí, tem alguma correlação com a localização das áreas onde foi coletada essa silagem? No sentido, assim, a gente tem a mística que aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, a gente produz uma silagem de menor qualidade que o norte do estado, né? Eu não sei se chegaram a fazer essa análise. A gente não faz, é o seguinte, o que a gente faz aqui? Eu posso até separar por localidade, você está entendendo? Eu só tenho, a gente tem a origem da amostra, joia? Então, assim, a interferência, não sei se eu estou entendendo a tua pergunta, a interferência do local
Não sei, a não ser que, por exemplo, assim, ó, aqui no sul, pessoal, as lavouras são de menor investimento. Se fosse esse o caso, é de se esperar que você tenha uma qualidade pior, posicionamento, enfim, tá? Mas se fosse o caso, se a gente separar as amostras por localidade, por exemplo, cooperativa X, região X aí dá para você mostrar os resultados só deles. Você está entendendo? Se vamos pegar dessas 42 aqui, teve uma cooperativa que mandou 17. Joia. Dá para a gente fazer um bate-papo ali mostrando, eu não preciso falar o nome do produtor, o que está acontecendo disso aí, tá? Mas, enfim, vocês percebem que o que está ali, a bromatologia e o processamento, a gente faz uma leitura bem profunda da situação da silagem de cada propriedade ou de cada região, mas à medida que a gente for desenvolvendo o projeto aí, dá para fazer do jeito que vocês quiserem, por cooperativa, por região, como vocês imaginarem. Nós só precisamos de um número maior de amostra, né, e uma atenção, um capricho um pouquinho mais do pessoal na coleta de informações aí. Show de bola, professor. Bem, não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Vou fazer um fechamento aqui. Fica à vontade. Só para encerrar aqui, eu queria destacar alguns principais pontos que o professor trouxe. Professor, obrigado pela explanação. Acho que foi muito válido esse fechamento aí, mostrando que o que o projeto, que o Clube da Silagem pode oferecer. E fica aí o nosso convite para o pessoal que está assistindo se inteirar, então buscar informação. Essa informação é nossa, está dentro de casa, é da Uniagro, é da Decalb, para estar expandindo aí, está sempre melhorando essa nossa prestação de serviço. Então, acho que o que chamou a atenção foi o investimento, a correlação, né, mostrando aquilo que a gente posiciona bastante com relação aos nossos híbridos, a produtividade, a qualidade bromatológica, o que isso resultou realmente na ponta com os resultados de bromatologia que o professor acabou de mostrar para a gente. Acho que a gente tem uma oportunidade imensa aí com relação à integração, né? Não só falando de complexo de enfesamento, posicionamento de inseticida, mas também de fungicida, né? Esse foi um grande fator aí que chamou a atenção na condução das lavouras. E o outro ponto, então, o último ponto que eu queria destacar é a questão do processamento. Então, assim como a gente vai lá, acompanha o plantio, a regulagem de plantadeira, esse ponto de acompanhar e orientar o produtor, o assistente na ponta para estar fechando aí essa silagem da melhor forma possível. Turma, todos vocês têm na mão o nosso posicionamento, então vocês viram que todos os nossos híbridos eles estão acima dos índices médios aí, mesmo nessas amostras, né, em todas as amostras. Então, o que a gente está com um portfólio de alta qualidade, de alta produtividade e também de alta qualidade para silagem. Então, pode ficar muito seguro no posicionar isso. Então, para esse ano que a gente está com essa questão de precocidade, né, a busca de antecipar plantio, queria destacar aqui que a gente está com um dos materiais mais foco do plantio do tarde, que realmente acabam sendo colocados mais para silagem, que é o 290, o 77 e o 255. A gente está com o 255, um material novo, já tivemos aí, o professor mostrou algumas amostras, o que se lia aí, 330, a gente viu que era o 255, então ele apareceu nos top 10, apesar de ter um material novo, que a gente está trouxe para o Rio Grande do Sul mais recentemente, já mostra sua qualidade de silagem. Então, eu queria reforçar aí o nosso posicionamento do 255, para não falar de todos os híbridos aí. Então, ele é mais precoce do que um 77, mais precoce do que o 290, então a gente tem um híbrido com essa arquitetura mais moderna, né? Uma arquitetura foliar semi-ereta, que é um material que nós estamos posicionando em áreas de alta produtividade. Então, é um material que responde, é responsível a manejo, ele consegue entregar alta quantidade de volume e qualidade de silagem, né? Com esse grão semidentado, é um grão longo, é uma espiga, é um sabugo fino, sabugo vermelho, com uma boa qualidade de empalhamento.
e vem com a tecnologia EVT Pro 3 para proteção da raiz. Então, vocês podem ficar à vontade para tirar as dúvidas com a equipe da Uniagro, com os RTVs do DECALB. Está com um amplo posicionamento de plantio, então a gente consegue estar antecipando esse material. Ele respondeu muito bem na última safra. E também tem plantios bem do tarde, que nós, surpreendentemente, com alta produtividade e alta qualidade. É um material que vale a pena o produtor estar plantando, a gente está colocando aí nas propriedades para quem não conhece ainda. Como o professor comentou bem, né, esse ano o produtor está buscando também a questão de tolerância a doenças. Ele apresenta um pacote muito bom, um pacote sanitário muito bom, tolerante à mancha branca, com moderada tolerância aí à Tursca, a Cercospora, Polissora e ao complexo de enfesamento. Então, assim como a maioria dos nossos híbridos aí com moderada tolerância ao complexo de enfesamento. Lembrando que é um dos pontos, né, para essa doença, que é um sistema mais complexo que a gente precisa respeitar aí o manejo para o complexo de enfesamento. Então, aqui está uma recomendação breve do que é a questão de fungicida, que valeu muito, foi de encontro que o professor comentou na sua apresentação, para a gente ficar de olho e posicionar. Tem oportunidade para melhorar bastante com relação a isso. E por final aqui, pessoal, essa aqui é a plataforma Cultivil, a nossa ferramenta aí disponível, é aberta, é só vocês entrarem em cultivil.com, pode ser nos celulares, né? É uma plataforma online, ela é em formato de aplicativo, que está todo o nosso posicionamento de todos os nossos híbridos da DECALB para o Rio Grande do Sul. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação a como é que é a população desse híbrido, a pacote de doença, a defensividade dele, está lá, cultivil.com. Então, está disponível para todo mundo, ela é aberta e vocês podem acessar a qualquer momento, em qualquer lugar. Tá bem? Então, esse é o meu recado final aqui. Não sei se alguém quer fazer uma outra contribuição. A gente pode estar encerrando a agenda. Johnny e turma, acho que em nome da Uniagro, gostaria também de agradecer principalmente ao professor aí por mais uma aula e a explanação e dos resultados aí do último período aí que a gente participou, teve a participação, digamos, dentro desse projeto, né? E acho que vale ressaltar aí os pontos de melhoria, principalmente, acho que o nosso maior déficit, pensando no produtor, principalmente, é a questão do processamento. Isso a gente tem, são inúmeros os fatores que levam o produtor a, não digo ignorar, mas a pecar um pouco mais nesse sentido. É a pressa, é a falta de capricho lá no final. Isso aí acho que é um ponto importante. A gente tem ferramentas ótimas, nós estamos com um portfólio, diria hoje o melhor portfólio do mercado aí, tanto para grão quanto silagem, e não adianta a gente ter uma Ferrari e andar com ela em estrada de chão, ela até vai, é que nem o professor diz, a vaquinha, a mimosa vai comer essa silagem, porque ela tem fome e tal, mas a gente poderia ter um aproveitamento muito melhor. Então, acho que, como mensagem, aí eu gostaria que o pessoal desse uma atenção especial e chamasse os consultores, o pessoal parceiro da Uniagro aí, dentro das revendas, né, o pessoal que foca nesse mercado de silagem aí, e apontar principalmente nesse detalhe. Eu acho que o pessoal está conduzindo bem a lavoura, independente de alguns gaps ainda que devem ser melhorados na condução da lavoura, mas principalmente na produção da silagem, no processamento de silagem. Eu, particularmente, tive a participação das coletas e de um bom volume dessas amostras aí, e a gente percebe lá no silo os pontos de melhoria. A gente tem noção, a gente está preparado, vamos dizer assim, para repassar essa informação ao produtor. E a gente sabe da dificuldade
de falar as verdades lá na frente dele, mas eu acho que a gente tem que bater no ombro dele e apontar, porque é dessa forma aí que a gente consegue evoluir junto e fazer com que viabilize o setor aí na produção de leite e carne. Acho que, em nome da Uniagro, agradecer mais uma vez aí a participação de todos, em especial o professor Johnny, Leandro, está presente ainda, e todo o time da DECALB, todo o time da RTVs, e nos colocar mais uma vez aí à disposição aí para qualquer dúvida que surgir no decorrer aí dos dias. Beleza, turma? Legal, obrigado aí, pessoal, pelo convite mais uma vez, e se precisar da gente, estamos à disposição aí. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Boa semana aí para vocês, bom trabalho. Ficamos à disposição. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, turma. Valeu, turma. Valeu, até mais. Obrigado. 300 mil.